Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo aqui. Está começando mais um canal Foco Cristão e eu quero deixar mais uma breve reflexão de Deus para as nossas vidas e já começo já te fazendo uma pergunta. Você sabia que de maneira nenhuma Deus vai lançar alguém no inferno? Você sabia que quanto a isso você pode ficar tranquilo? É isso que a gente vai ver logo após a vinheta, amém? Muito bem, meus queridos. O título é justamente esse aí que vocês viram aí embaixo. A pergunta que eu fiz, continuo fazendo. Você sabia que Deus ele não vai lançar ninguém no inferno? E aí, depois de você receber uma palavra dessa, você pode até ficar alegre, né? E dizer, rapaz, olha só, não preciso mudar de vida, não preciso me arrepender. Mas deixa eu falar logo para você tirar logo o seu cavalinho da chuva aí, porque não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é simplesmente o seguinte, que Deus ele não vai lançar o pecador no inferno. Mas o pecador que não se arrepende dos seus pecados, que não se arrepende da sua má conduta, ele com certeza ele não vai herdar o reino dos céus e com certeza ele vai parar no inferno. Então, você pode se perguntar aí, rapaz, você está se contradizendo, Robson. O que você está dizendo? É simples, olha só. Vamos ver isso à luz da Bíblia. Aí vocês vão entender o que eu quero dizer. No livro de João, no seu capítulo de número 3, no verso de número 20, está escrito assim. Não, eu vou começar lendo a partir do verso 16. Porque quando a gente lê a partir do verso 16, a gente fica alegre, né? A gente costuma pegar esse versículo fechado e antes de chegar na segunda parte, no que Jesus fala, a gente guarda isso no coração da gente e acha que é só isso. Quando Jesus estava conversando com Nicodemos, olha o que Jesus disse, olha. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, isso João escrevendo. Mas uma conversa que Jesus estava tendo com Nicodemos. Olha só. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, olha só o versículo em que leva muitas pessoas a soltar fogos de artifício de alegria. Porque quando é coisa boa, todo mundo enche o seu coração, pula de alegria e fala, rapaz, eu não preciso mudar de vida não. Olha só, versículo de número 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aí as pessoas pegam o versículo de número 17 e falam, se Deus não deu seu Filho para condenar o mundo, mas para que todo mundo fosse salvo por ele, então eu já estou salvo. Eu não preciso mudar de vida, não preciso me arrepender, eu já estou salvo. Esse negócio de falar que precisa arrepender dos pecados é balela. Agora vamos ver o que diz o versículo de número 20, que é para a gente entender. Aliás, o versículo de número 19, porque Jesus fala que quem crê já está salvo, mas quem não crê já está condenado. Então, Jesus vai explicar no versículo de número 19 qual é a condenação. Olha só. E a condenação é esta, que a luz, ou seja, Jesus, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Até aqui tudo bem. Agora olha só o versículo 20, o que vai explicar que você e eu, que nós precisamos de mudança de vida, que nós precisamos de arrependimento de pecado, que nós precisamos de mudar a nossa conduta para que nós venhamos herdar o reino dos céus. Olha só. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Por isso que tem muitas pessoas que não aceitam Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Por quê? Porque quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele vai ter que deixar as práticas pecaminosas. Se ele é acostumado a ter
3 mulheres, ele vai ter que passar a ter só uma. Se ele é acostumado a mentir, ele vai ter que deixar a mentira de lado. Se ele é acostumado a viver uma vida de fornicação, ele agora vai ter que deixar a fornicação de lado. Porque precisa de renúncia. E aí, Jesus explica. Porque todo aquele que faz o mal, ele não vem para a luz. Por quê? Porque se ele vir, as suas obras, mas vão ter que ser questionadas, vão ter que ser reprovadas. E agora ele tem que passar por um processo de reciclagem, onde ele mesmo, primeiramente ele mesmo tem que querer. Então, por isso que muitas pessoas não vêm para a luz. Por isso que muitas pessoas não aceitam Jesus. Porque sabe que a partir do momento que ele vir, ele vai ter que deixar o pecado, ter que deixar a vida errada de lado. Mas voltando para o início da conversa, para aquilo lá que eu te falei. Aí você pode me dizer aí, Ross, mas você falou que Deus não vai lançar ninguém no inferno. É exatamente isso. Deus não vai lançar ninguém no inferno. Sabe quem é que vai jogar a gente no inferno? A gente mesmo. As nossas próprias práticas pecaminosas, a nossa falta de arrependimento no coração. Olha o que Jesus vai dizer no livro de João, no seu capítulo de número 15 e versículo de número 22. Olha o que Jesus vai dizer para mim e para você. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teria pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Jesus está dizendo, se eu não tivesse vindo, não tivesse mostrado o que é pecado e o que não é, vocês estariam inocentes e vocês não teriam culpa do pecado. Vocês não seriam culpados de nada, porque ninguém tinha explicado para vocês. Mas sabe como é? Eu vou repetir o que eu sempre digo. Sabe como é que uma inocência ela é quebrada? Quando a verdade ela é explicada. Quando uma criança ela está fazendo alguma coisa de errado, até então ela está inocente. Mas a partir do momento que o pai e a mãe chegam, ela tem uma certa idade, e o pai e a mãe chegam e falam, olha, não é para você fazer isso aqui, que isso aqui é errado. A partir dali, aquela inocência dela, pelo menos naquilo ali, foi quebrada. Ela agora já está sabendo certo e errado. Se ela fazer agora é por tema, é por desobediência. Então, assim é comigo e com você. Jesus está dizendo, olha só, versículo de número 22 do capítulo de número 15 de João. Se eu não vier, nem lhes houvera falado, não teria pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Por quê? Porque ele já veio, ele já avisou, ele já mostrou o que deve ser feito, ele já mostrou que deve ter renúncia. E se a gente continuar fazendo, continuar errando, não é mais por inocência. Agora, depois de ter ouvido a palavra dele, é por desobediência. E é a desobediência, para voltar lá para o começo do vídeo, é a desobediência que vai lançar as pessoas no inferno. São as nossas próprias atitudes que vai nos lançar no inferno se a gente não obedecer e não renunciar. Não é Deus. Deus ele só está velando pela sua justiça todos os dias. Quando a gente acorda, quando a gente abre os olhos, a gente está recebendo uma nova oportunidade de mudar de vida. A gente está recebendo uma nova oportunidade de se arrepender dos nossos pecados, de se arrepender das nossas falhas, de deixar o pecado de lado. E Deus está nos dando essa chance. Mas quando a gente abrir os olhos e fechar pela última vez, não vai ter mais chance e não vai ter mais oportunidade. Então, aí sim, vai valer a escolha que a gente fez enquanto a gente tinha oportunidade. Você está escolhendo o quê? Você está escolhendo céu ou você está escolhendo inferno? Mas eu sei que eu estou conversando aqui e estou aconselhando e falando da palavra de Deus para uma pessoa inteligente. Então seja inteligente. Aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Renuncia o pecado. Renuncia tudo aquilo que é do desagrado do Senhor. Porque o Senhor quer que você tenha uma vida eterna ao lado dele. Não quer. A palavra de Deus fala que Deus não quer que nenhuma alma se perca. A vontade de Deus é que nenhuma alma se perca. Ou seja, Deus não quer que a gente vá para o inferno, não quer que a gente viva longe dele eternamente, não quer que a gente viva uma vida, uma eternidade de sofrimento. Mas a escolha é minha e a escolha é sua. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Aceite Jesus, mude de vida, renuncie às práticas pecaminosas para que você venha ter direito a entrar no reino dos céus e viver toda a eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo. Amém? E nós nos vemos no próximo vídeo, se assim for a permissão do Senhor. Não esqueça de se inscrever no canal,
de compartilhar com mais pessoas, de curtir o vídeo, porque vocês não estão curtindo, e quando vocês curtem o vídeo, vocês me ajudam a fazer a obra do Senhor aqui dentro, amém? Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.